Bênção de Deus, para nós é um privilégio a gente poder continuar com essa ministração do módulo 2, onde nós estamos aí falando a respeito de traumas, rejeições. A última aula que você ouviu foi uma abordagem onde a gente deu uma introdução falando a respeito de rejeições. E com certeza eu acredito que Deus falou ao seu coração na última aula. Quando a gente fala de traumas, nós temos que entender que na nossa vida, praticamente todo ser humano passará por situações traumáticas. Todo ser humano, todos nós. Desde a nossa tenra infância, na nossa adolescência, mesmo na vida adulta, nós passaremos por traumas, né? Mas é importante você entender que, como você tem aprendido, nós temos uma alma. E todo o campo da alma é realmente o campo das feridas, dos traumas. É na nossa alma que essas feridas acontecem. Nós espiritualmente, como você aprendeu, nós estamos prontos, nós já estamos prontos. O nosso espírito Deus já restaurou, mas a alma ela precisa passar por processos de cura. O primeiro fato que você precisa entender é que nós somos vulneráveis e a vida vai nos machucar. Os nossos relacionamentos significativos vão nos machucar e serão feridas muitas vezes até profundas. E, consequentemente, nós somos incapazes de evitar essas mágoas, essas feridas, essas machucaduras na alma. E como eu disse, principalmente quando essas feridas acontecem na infância, essas feridas se tornam mais profundas, principalmente na vida adulta. Mesmo quando criança, mesmo que uma criança seja até no ventre de uma mãe. A maioria de nós, às vezes, tem dificuldade de acreditar que uma criança, mesmo estando no ventre de uma mãe, pode passar por situações traumáticas. Quando eu ensinei para vocês a respeito do sistema límbico ou da amígdala cerebral, eu ensinei para vocês que a amígdala cerebral de uma mãe está ligada à amígdala cerebral do bebê. E a amígdala cerebral que tem lá no seu cérebro é responsável pelo medo, pela alegria, pela frustração, principalmente pelo medo. E quando uma mãe sente medo, rejeição, abandono e até mesmo trauma, infelizmente, essa criança também passa por isso, né? Você ouviu em Lidando com as Carências e você sabe que eu sofri muito abuso na minha vida. E o abuso que eu sofri não foi abuso sexual, né? O abuso que eu sofri foi o abuso de autoridade. Meu pai me abusou de autoridade de mim. E tem pessoas aqui que com certeza já passaram por muito abuso de autoridade na infância. Eu tinha medo do meu pai, muito medo. Eu olhava para ele, eu tinha medo até do jeito dele andar. Meu pai ele foi soldado do exército, cabo do exército, e ele gostava de usar, mesmo que eu não era mais oficial, ele usava umas botas que pareciam a bota do exército. E quando meu pai andava, ele batia o calcanhar um no outro calcanhar assim, e aquilo, quando ele chegava em casa, a gente escutava o barulho da bota dele batendo. E quando ele chegava em casa, como eu disse, eu tinha muito medo, né? E já passei muitas situações na frente dos meus amigos, eu tinha muito medo dele. E sinceramente, amado, eu não consigo lembrar um só momento na minha vida que eu não tivesse medo do meu pai. Os espancamentos dele, a forma como ele tratava as nossas vidas ali, os meus irmãos, aquilo era muito assustador. E eu sempre me perguntava para mim, por que ele me odeia tanto? E eu cresci com muito medo do meu pai. E isso trouxe feridas na minha vida.
que eu só fui encarar essas feridas lá nos meus 33 anos. Lá nos meus 33 anos que eu fui encarar os medos que eu tinha do meu pai. E é curioso como a gente acaba canalizando isso em várias outras áreas da nossa vida. Da mesma forma que eu fugia do meu pai, eu passei durante muitos anos fugindo de Deus. Como eu disse para você, eu não lembro um só momento na minha vida, quando eu morava com meu pai, na minha infância, na minha adolescência, no início da minha juventude, que eu não tivesse medo dele. Muito medo. Não era temor, não era respeito, era pânico, era medo mesmo. E como você viu em Carências, volto a repetir, ele chegou ao ponto de matar o próprio filho dele, que é o meu irmão. Agora você imagina como é que foi isso na nossa cabeça. Eu tenho uma irmã que aos 9 anos de idade ela foi diagnosticada com úlcera nervosa. A maioria de nós tivemos sérios problemas de nervos. E eu só fui encarar essa ferida na minha vida lá nos 33 anos de idade, depois de ter feito muita burrada na vida. E é curioso que a maioria das pessoas não sabe que os medos, os traumas que a gente passa na nossa infância, esse trauma vem com uma outra cara na vida adulta. Você vive uma situação lá na sua infância, uma situação de rejeição, uma situação de abandono, mas a maioria de nós não percebemos que aquilo que a gente vive de rejeição, de abandono, de abuso, de espancamento, abuso de autoridade, abuso sexual, abuso espiritual, vocês vão ter uma aula só sobre abuso depois de traumas. A gente leva isso para a nossa vida adulta. Aí eu pergunto para você, qual é o principal ambiente que a gente acaba colocando para fora todos os traumas que a gente nem sabia que tinha? Na vida de quê? Na vida de casado. Na vida de casado. Muitas vezes, na maioria das vezes, a gente faz isso até com os nossos filhos. E como eu disse, coisas que aconteceram na sua vida, você não entende por que aquilo vem. Por que você tem esse comportamento na sua vida? Quando você vai olhar no aconselhamento, amado, quando você vai conversar com uma pessoa, pastor, eu tenho esse comportamento, eu tenho esse impulso, eu tenho essa compulsividade. Quando você vai olhar para esse problema, você percebe que o problema que a pessoa está vivendo é justamente um retrato de um trauma que ela viveu lá no passado. Eu nunca esqueci uma história de uma mulher lá no sul do Brasil. Eu estava hospedado na casa desse casal. Eu tinha acabado de dar uma aula como essa aqui a respeito de traumas. E ela chegou para mim assim, assustada. Falou, olha pastor, quando nós chegamos na casa dela, eu preciso conversar uma coisa para o senhor, porque eu não sei se isso é trauma na minha vida. Eu falei, o que é, minha irmã? E é uma pastora. Ela falou assim, meu irmão, eu tenho uma compulsividade por comprar roupa descontroladamente. E ela me levou assim no box do quarto dela, assim, box não, como é que chama aquilo lá? Closet do quarto dela. A Amado tinha mais ou menos assim umas 600 roupas. Só no saco devia ter umas 30 que ela comprou e nem usou. Ela falou, eu sou traumatizada? A pastora falou, olha, se a irmã eu não sei, mas com o marido da senhora deve ser, com certeza deve, né? E ela começou a conversar comigo, assim, a gente recorre a um recurso, amado, que a maioria dos conselheiros, a gente usa esse recurso, de quando você está conversando com a pessoa, você tem que levar a pessoa a memória, a lembrança do que aconteceu na vida dela, principalmente na infância. Só que a maioria, você vai aprender uma coisa, que a maioria de nós esquecemos os nossos traumas. A gente esquece a lembrança, mas não a sensação, não o comportamento. Tem muito comportamento na sua vida que é fruto de trauma, fruto de rejeição, fruto de abuso. Você traz isso tudo para a sua vida de casado, você traz isso para a sua vida sexual, você traz isso para o seu relacionamento com Deus. Ora, meu irmão, uma pessoa que foi abusada, espancada, rejeitada pelo pai, você acha que ela não terá a mesma postura com Deus? É muito difícil de não ter, mano. Eu comecei a conversar com aquela mulher, ela falou, pastor, eu
eu não sei o que aconteceu com a minha vida, que eu tenho uma mania de comprar roupa todo dia. Se eu ficar chateada com alguma coisa, eu tenho que dar um jeito de comprar uma roupa. É aquilo que a gente fala, fuga. Você não quer encarar uma situação na sua vida. Você não quer conversar com quem tem que conversar. Você não quer resolver o que tem que ser resolvido. Você quer correr para fugir de alguma coisa. Às vezes é a comida. Você tem que sentar com seu marido, você tem que sentar com a sua esposa, você tem que sentar com alguém. Aí você busca uma fuga, se alimentar, comer. E aquela compulsividade alivia a tensão daquilo que você tem que resolver. Aí você deixa para lá. Às vezes é o sexo, às vezes é o vício. Uma coisa que a gente fala é que o problema do viciado não é a droga em si. Passa a ser a droga pela dependência química. Porque o caminho do viciado, o cérebro do viciado acaba tomando um caminho de fuga diante das suas frustrações. Então, quando ele sofre uma frustração, quando a mãe dele, o pai dele, ele está desempregado, ele está vivendo uma situação difícil, ao invés dele sentar, resolver, procurar resolver a coisa da forma certa, o que ele faz? Ele vai para a droga com uma tentativa de anestesiar. É a velha história do analgésico. Ao invés da gente tratar a doença, a gente busca o quê? Analgésicos, para mascarar a dor. Então existe uma dor na sua vida. Você fica mascarando isso com compras, você fica mascarando isso com trabalho, você fica mascarando isso com vida ministerial. Você sabia que ministério é uma forma da gente fugir dos nossos traumas? De não encarar o que tem que ser encarado. Só que é interessante que, em muitos casos, os traumas que a pessoa viveu no passado, chega até a ser uma perda de memória, literalmente uma amnésia. Você vai aprender isso mais para frente, possivelmente na próxima aula. E a gente usa o recurso de orar com a pessoa. Senhor, eu queria orar nesse momento para que a mente dessa pessoa seja destravada. O trauma aconteceu na vida dela, ela não consegue lembrar, e depois eu vou te ensinar por que a pessoa tem que falar desse trauma. Nenhum trauma é resolvido se não for falando. Você tem que falar, você tem que dizer o que você sentiu. Nós vamos aprender sobre isso. E aí, naquela conversa ali, ela não lembrava algum momento que aconteceu algo com ela em relação à roupa, de algum trauma que ela viveu. Amado, eu coloquei a mão na cabeça dela e falei, Espírito Santo, traz a memória. Traz a memória. Você aprendeu na aula passada que Deus não quer que você faça o quê? Esqueça. Deus quer que você lembre. Lá em Efésios fala o quê? Quando Deus vai falar para a igreja lá em Apocalipse, quando fala que a igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor, o que Deus pede para ela fazer? Lembra. Amado, Deus não usa da arma do esquecimento para tratar alguém. Esse negócio de Deus vai fazer você esquecer esse problema. Amado, o problema não se esquece, o problema se lembra, enfrenta, trata e resolve. Só que a gente trata na cruz. Não é jogando na cara, é tratar na cruz, é colocar na cruz, é aprender a crucificar esse problema, a levar esse problema para o lugar onde ele nunca deveria ter saído, na cruz de Cristo. Você vai aprender sobre como tratar um pecado na cruz, um trauma, uma rejeição. Por enquanto a gente só está fazendo diagnóstico, por enquanto a gente só está tirando para fora. E aí eu comecei a atender aquela mulher, orar por ela, e coloquei a mão na cabeça dela, ela lembrou na hora. Eu falei, pastor, eu estou lembrando. Ela começou a chorar. Geralmente você dá um tempo para a pessoa chorar. Você ora para que a memória dela ative o esquecimento, porque você vai aprender que o trauma produz isso na vida da pessoa. E ela começou a orar, ela falou, pastor, quando eu tinha 13 para 14 anos de idade, a gente era de uma família muito humilde, pobre, e eu queria muito uma roupa tal, do desenho tal, e minha mãe era costureira. E eu e ela desenhamos uma roupa. Ela foi lá, comprou o tecido, a gente fez aquela roupa, desenhou aquela roupa.
nós fizemos o desenho da roupa. E ela fez três conjuntos de roupa para mim. Saia, blusa. Pastor, eu fiquei muito feliz. Só que naquela noite roubaram as minhas roupas. Alguém entrou no meu quarto e saiu pela janela e roubou minhas roupas. Eu fiquei muito mal, pastor. Minha mãe me consolou, dizendo que depois ela ia juntar mais dinheiro e a gente ia fazer outra roupa. Ela ia costurar outra roupa. E eu deixei aquilo de lado, tentei esquecer aquilo. Um dia eu estava numa cidade próxima da minha cidade. Eu olhei assim na rua, pastor, eu vi uma mulher com a roupa que a minha mãe fez. Com a roupa que eu e minha mãe fizemos. E aí não tinha como ser uma roupa que ela comprou igual numa loja. Porque foi a gente que desenhou, a gente que fez. E eu reconheci minha roupa. Pastor, e para pior, para surpresa minha, ela olhou para mim, quando ela me viu ir na direção dela, começou a correr. Pastor, ela começou a correr, eu fui atrás dela. E ela correndo e eu atrás dela, e mulher tem esse recurso, né, do cabelo, né? E eu agarrei no cabelo dela, joguei ela no chão, pastor, e tal. Quando eu fui descobrir, pastor, era amante do meu pai. Meu pai roubou minha roupa e deu de presente para a amante dele, porque ela tinha a mesma estatura que eu tinha. Amado, alguma coisa aconteceu de trauma nessa mulher, que ela, para não ter que enfrentar a dor da decepção, porque o pai dela saiu de casa, separou da mãe, ela começou a comprar roupa compulsivamente e nem lembrava disso, nem lembrava. Interessante que quando a dor se instala numa pessoa, quando o trauma se instala numa pessoa, na maioria das vezes você nem sabe por que existe isso dentro de você. E às vezes quando a gente fala de trauma, para alguns, trauma, um evento que aconteceu na vida de alguém, não é tão problemático quando aconteceu na vida de outra pessoa. O que é mais difícil? O que é mais traumático? Uma mulher casada, traída pelo marido, ou uma jovem solteira traída pelo noivo? O que é mais traumático? Uma mulher casada traída pelo esposo, ou uma jovem traída pelo noivo? Amado, depende da pessoa. Depende da estrutura da pessoa. Tem mulher, amado, quando ela é traída, o marido come o pão que ela amassou. Tem moça que quando ela é traída pelo noivo, ela leva aquilo pelo resto da vida. Quando uma pessoa é abandonada, amado, quando ela é traída, tem pessoas que ela leva aquilo pelo resto da vida. E tem outras que é a minoria, isso depende muito, é aquilo que a gente falou em família disfuncional, depende muito da estrutura emocional que a pessoa teve com o pai e com a mãe. Principalmente com a figura paterna. Se você teve um pai presente na sua vida, um pai que protegeu você, um pai que te afirmou, um pai fiel a Deus, um pai fiel à família, um pai que realmente trouxe a você segurança, amor, afeto, direção, aquilo cria dentro de você uma força interior. De modo que quando você enfrenta os problemas da sua vida, você não vai agir como se fosse uma pessoa desequilibrada e doente. Começa lá no início. Começa lá no início. Agora, por que nós somos uma geração tão traumatizada? Porque a nossa estrutura familiar é adoecida. Então, quando a gente chega na vida adulta, amado, é um Deus nos acuda de tanta gente doente. Falar a respeito desses traumas, amado, é falar justamente daquilo que para muitos, você fala assim, pastor, eu sinto que tem alguma coisa errada em mim, porque aquilo que todo mundo faz, que é normal, para mim não é. Quando eu conto isso, eu sempre lembro de um evento que aconteceu comigo. A gente que é pregador, amado, a gente passa por certas situações, pregador itinerante, hoje nem tanto, assim, hoje é muito difícil. Hoje, na verdade, quando eu chego em alguma cidade, alguma igreja, eu confesso que eu sou muito mais recebido assim, com honrarias do que anteriormente. Agora, no início foi difícil. Eu lembro quando eu cheguei, que eu fui pregar numa cidade e o pastor, assim, ele me chamou para ministrar e tal, e aí era um acampamento de jovens. E quando eu cheguei naquele acampamento,
Eu lembro que eu cheguei, eram umas 10 horas da noite, porque eu cheguei na cidade. E eu cheguei, eram umas 10 horas da noite. Quando eu cheguei lá, o pastor me recebeu. Falou: pastor, o senhor vai começar a pregar então 11 horas. Aí eu falei: ó, tá bom. E aí o alojamento que eu estava era uma casa lá no fundo, era uma chácara, um escuro. E aí eu fui lá, sabe, como estava muito em cima da hora, eu falei: pastor, faz o seguinte, eu vi que está bem longe, eu já vou ficar por aqui mesmo, eu já ministro, aí quando terminar eu vou embora. Eu ministrei uns 40 minutos, deu umas 20 para meia-noite, umas 11h40. Eu peguei ele me deu assim, enrolado assim, um colchonete, um travesseiro e uns lençóis. Um calor de rachar. Fui naquela direção daquela casinha, sabe? E aí ele foi comigo com a lanterna na mão, só que ele não deixou essa lanterna na minha mão. E quando eu cheguei lá, amado, e abri aquele quarto, amado, tinha um cheiro insuportável de alguma coisa podre. Eu falei: gente, eu não acredito que esse povo não olhou aqui o lugar que eu vou dormir. Amado, eu cheguei ali, eu procurei, o que estava fedendo. De repente, quando eu rastei o armário, tinha uma ratazana, amado. Uns 15 centímetros, seca, morta atrás daquele armário. Eu falei: meu pai do céu. Aí eu quis chamá-los, mas estava muito distante, não tinha luz até chegar onde eu queria ir. Eu peguei aquela ratazana ali mesmo, joguei fora com um saco de plástico. E aquele cheiro, eu falei, eu não vou aguentar esse cheiro aqui não. Aí eu peguei um desodorante Nivea que eu tinha. Nivea Men. E eu peguei aquele desodorante assim e fui lá no lugar onde tinha a ratazana morta. Sabe o que aconteceu? Piorou, meu. Você não tem noção o fedor que virou aquilo misturado com perfume. Resultado, eu posso chegar em qualquer ambiente, se alguém estiver usando Nivea Men, eu lembro da ratazana na hora. O traumatizado é desse jeito. Todo mundo quando cheira o Nivea Men, sente cheiro de ratazana? Quem sente esse cheiro? O traumatizado é exatamente isso. Ele passou por um evento na vida dele de rejeição, de abandono, de abuso de autoridade, de muito trauma. Quando ele lida com certa situação, ele associa aquilo que ele está vivendo, aquilo que aconteceu no passado dele. Por isso muitas vezes as pessoas falam assim: eu não sei porque que essa pessoa age assim. Eu não sei porque que essa pessoa age assim, pastor. Pastor, não tem lógica essa pessoa ser desse jeito. Quando você vai na história da pessoa, amado. Amado, quando você vê uma pessoa numa rua, um travesti, que arrancou seu pênis. Arrancar o pênis é mutilação, amado? É uma mutilação. Por que a pessoa mutila ela mesma? Por que a pessoa quer ser o que ela não é? Traumas, amado. É um ódio de si mesmo. É uma raiva de si mesmo. E muitas das vezes nós não temos noção quanto isso é sério. O quanto isso é adoecedor. Eu tive uma obreira que assim eu considero, falo isso com muito carinho, eu considero uma das pessoas mais traumatizadas que eu já lidei, que já andou comigo em toda a minha vida ministerial. E olha que teve gente que já foi assim, doente. Mas o nível da doença dessa menina era assustador. Tanto é que ela não conseguiu manter o casamento dela 3 anos. Porque é muito trauma, amado. Amado, não existe na sua vida algo que mais dispara o que está escondido dentro de você do que a vida de casado. Não existe. Não existe. E muitas das vezes nós nem temos noção quanto a gente é traumatizado. Você está ali lidando com seu marido, de repente você vira um ser que você nem sabe o que era. Você está aí lidando com seus filhos, de repente você tem uma reação que você nem sabe o que você tem. Pastor, eu não sei porque todas as vezes quando meu marido me toca, eu tenho uma raiva. Eu sinto um ódio, pastor. Pastor, eu tenho raiva de sexo. Eu fiquei empurrando isso durante a minha adolescência, a minha juventude, mas quando eu casei, pastor, isso veio tudo à tona. Pastor, não sei porquê, pastor.
Eu amo a minha esposa, mas eu não sei porquê. Quando eu toco no corpo dela, eu não consigo ter desejo, eu perco a ereção. O que acontece comigo, pastor? Tem alguma coisa errada comigo? Essa obreira que passou pela minha vida ministerial, amado, meu Deus do céu, era assim, eu vou usar uma expressão difícil, porque não é uma expressão bonita de se usar, mas digna de dó. A gente não tem que ter dó das pessoas, a gente tem que ter misericórdia das pessoas. Dó você não faz nada, misericórdia você faz. Mas ela era muito doente, amado, muito doente. Eu lembro uma vez que a gente foi para era dia do aniversário dela, que coincidentemente era dia do meu aniversário também. Ela faz aniversário na mesma data que eu faço. E eu lembro que a gente combinou ir para Santa Branca lá, né? E quando a gente foi para Santa Branca, a gente passou na casa dela e eu vi que ela estava chorando já. Aí a gente chegou na Santa Branca, nas tirolesas, nos lagos, ela sempre chorando, sempre chorando. E era dia do meu aniversário, eu não estava ali para aconselhar. Eu só fiquei olhando, vai assim, vamos ficar de olho para não fazer uma besteira, mas eu não vou sentar para aconselhar ninguém. No outro dia eu cheguei para o marido dela e falei assim, o que foi, meu irmão? Eu falei, Eurípides, todas as vezes que é dia do aniversário dela, ela fica assim. Na verdade, nem no dia no mês, na semana do aniversário dela, e muitas vezes até no mês do aniversário dela. E eu fui conversar com ela foi contar para mim, pastor Eurípides, a minha avó, ela foi espancada durante o aniversário dela. Ela foi criada pela avó. Ela foi criada pela avó dela. E a avó dela foi espancada no dia do aniversário. Então essa avó tinha tanta raiva de aniversário, que ela cresceu com a avó, sabendo que no dia do aniversário era o dia de ninguém tocar em festa, em parabéns, porque a avó odiava. Se eu chegasse para a avó dela e perguntasse assim, por que você odeia aniversário? Ela ia falar, porque nesse dia eu apanhei do meu marido. Mas se você perguntasse para ela, para a neta, por que você não gosta de aniversário? Não, foi porque minha avó me criou assim. O trauma era de quem? Mas ela acabou absolvendo. Amado, tem trauma que você carrega que nem é seu, amado. É da família que você teve. Sua mãe foi espancada lá na vida. Sua mãe passou a vida toda reclamando, porque ela teve um marido abusivo, que batia nela para arrumar a casa. Ela tinha que arrumar a casa para peão, e um monte de gente arrumando casa, sujando a casa, e ela tinha que fazer tudo aquilo. E ela passou a ter raiva de arrumar a casa, porque afinal de contas ela viveu numa casa onde tinha 14 irmãos. Todo mundo sujava. Ela tinha que lavar a roupa de 14 irmãos, a roupa do pai, limpar a casa dos irmãos, a casa que os irmãos sujavam, porque ela era a única irmã. Aí ela tem filha. Você acha que ela vai ensinar a filha dela a arrumar a casa? Muitas vezes, amado, você teve uma dificuldade na sua gravidez. Você teve uma dificuldade na sua gravidez. O parto para você foi difícil. Eu fui pregar numa igreja esse tempo atrás, que o parto da mãe foi muito difícil, traumático. Querido, ela criou as filhas a vida toda falando que a pior coisa da vida é parto normal. Amado, o corpo da mulher, talvez das filhas dela estivesse 100% preparado, mas as filhas ouviram o tempo todo que parto normal é traumático. Você acha que essas filhas iriam estar prontas para ter um parto normal na hora do parto? A mente dela já ia estar o quê? Bloqueada. Coitada dessa obreira, coitada dessa moça. Porque é muita rejeição, muito espancamento, muito grito, muita briga. Essa moça foi literalmente resgatada da casa de uma mãe que tinha um marido que não era o pai dela, que abusava dela. Agora você percebe o quanto isso é adoecedor, o quanto essa pessoa, porque se você perguntar para mim assim, Eurípides, dentre as reações que uma pessoa traumatizada tem, qual é a principal reação que a maioria das pessoas traumatizadas tem? Duas reações, ou de retração ou de agressão. Na maioria dos casos, agressão. A
Na maioria dos casos, pessoas traumatizadas são pessoas extremamente agressivas. Por que ela tem que ser agressiva? Porque ela sempre está na defesa. Lembra do José? Lembra do José? Quem saiu aqui com uma outra cabeça da história do José? O cara quis esquecer a vida dele. Deus quis. Deus não quer que a gente esqueça os nossos traumas. Ele quer que a gente enfrente. Enfrente, amado. Aqui em Goiânia eu atendi uma mulher uma vez que ela tinha um estômago irritado o tempo todo. Na verdade não era, porque já existe um diagnóstico, síndrome do intestino irritado, né? Doença do intestino, síndrome não, doença do intestino irritado. E essa mulher, ela tinha uma diarreia que nada resolvia esse problema. E mulher com diarreia é mais difícil, né? Geralmente as mulheres têm a tendência de ter o quê? Intestino preso. Nós homens que somos cagões, né? As mulheres, ela tem uma tendência de ter um intestino mais preso pela questão dos hormônios, né? É mais fácil a mulher ter intestino preso. Essa mulher não, amada, ela tinha intestino solto o tempo todo e uma dificuldade. Ela fala, eu não lembro o dia que eu não tivesse um problema de diarreia. Amada, ela fez tudo quanto é tipo de tratamento, ela fez tudo quanto é tipo de tratamento para resolver, para tentar achar a solução para isso. Nunca teve nenhum diagnóstico. Nunca teve nada que falar, seu problema é isso, seu problema é com lactose, seu problema é com isso. Não, amado. Aí a gente faz o recurso, né? A gente usa do recurso. Vamos orar para que a mente sua possa lembrar de alguma coisa que você viveu na infância. Mesmo assim, ela não lembrou. Quando a pessoa não lembra do trauma, é porque o que aconteceu é muito no início da vida dela. Talvez lá com 1 aninho de idade, talvez com 6 meses. E eu falei assim, procura sua mãe, com muito cuidado, sem ir diretamente no assunto. Chega a sua mãe e fala, mãe, a senhora lembra de algum evento que eu passei, de algum momento que eu vivi na minha vida, aonde teve a ver com diarreia? Amado, quando ela começou a falar isso para a mãe dela, ela falou que teve um momento lá assim, eu pedi para ela orar, falei, ora. E quando ela sentou com a mãe dela e falou isso, a mãe dela começou a chorar. E chorava, e chorava. E a mãe dela começou a falar, filha, quando eu fui ganhar você, foi muito corrido e não teve como fazer aquela lavagem. E mulher, quando ela está tendo parto normal, ela tem que fazer um esforço como se fosse fazer cocô. Só que quando não me lavaram, eu estava com uma diarreia também antes. Eu já sabia que eu estava com diarreia. E quando eu fui ganhar você, a diarreia foi tão forte que eu sujei toda a cama no exato momento que você nasceu. E na hora assim, quando eu fiz aquela força, e foi uma diarreia tão forte, que até o médico se sujou e levou susto, e você caiu da mão do médico, escorregou, se envolveu nas fezes e caiu no chão. O médico escorregou de você, porque ele estava tão cheio de fezes, que você se envolveu nas fezes, escorregou da mão dele e caiu no chão. Graças a Deus não aconteceu nada, mas agora você está falando isso aqui para mim. Amada, as duas choraram. Ela abraçou a mãe dela. Pasmem, nunca mais ela teve problema com diarreia. Como é que explica isso, amada? Como é que explica isso? O que acontece com você? Você tem comportamentos que nem você sabe por que você tem esse comportamento. Quando você vai ver, é fruto de trauma que você viveu lá na infância. Eu vou contar uma história aqui de um menino que eu atendi ele, que assim, você tem que segurar assim. A gente que é conselheiro, às vezes a gente tem que colocar a mão assim na boca assim, ó. Porque tem coisa feia. Você tem que fazer uma, a gente chama cara de paisagem. Porque tem coisa feia mesmo assim. Eu atendi um rapaz que ele era viciado em ter relações sexuais com pneu de caminhão. Você imagina. Ele fazia um buraco lá no pneu de caminhão, simulava um órgão genital feminino, simulava uma vagina,
E ali ele tinha as doideiras que é com o pneu. E você olha assim, você fala assim, é um doido, um tarado, né? Um pervertido. Mas, amado, quando você vai olhar a história da pessoa, eu comecei a perguntar para ele, o que aconteceu na sua infância? O que aconteceu na sua vida? E ele começou a contar para mim. Eu falei, pastor, eu acho que tem a ver. Porque quando eu tinha 6 anos de idade, dos 6 aos 10 anos de idade, durante 4 anos, pastor, a minha mãe era garota de programa. E ela morava num quartinho pequenininho, só com banheiro. E ela fazia faculdade à noite, e durante o dia ela se prostituía. E como não tinha um outro quarto, pastor, eu ficava debaixo da cama. E tinha um espelho assim grandão na parede. E eu lembro que quando eu ficava debaixo da cama para ela fazer os programas, eu via tudo que acontecia pelo espelho. E eu via o que o cara fazia nela, o que ela fazia no cara. E eu comecei a imitar aquilo debaixo da cama. Eu me aprendi a me masturbar com 9 anos de idade. Eu sei que é pesado ouvir essas coisas. Mas é a história talvez de muita gente aqui. História de abandono, rejeição, vendo o pai tendo relação sexual. Toda criança que vê o pai tendo relação sexual, mas a mãe fica doente na vida adulta. Essa geração não entende isso. Sexo não deveria fazer parte da cabeça de uma criança, principalmente vendo papai e mamãe transando. Só que a gente é essa geração que coloca filho para dormir no quarto com a gente. Aquele menino foi erotizado vendo isso, amado. Só que embaixo lá da cama era o lugar onde ela guardava as botas, os sapatos. Então tinha cheiro de quê? Borracha. Ele entrou na adolescência associando o erotismo a cheiro de borracha. E é isso que o cérebro faz. Você associa, você já tem uma predisposição a praticar certas coisas por conta da associação que o seu cérebro faz. Vamos imaginar que você era uma pessoa que todas as vezes que você ficasse chateado com alguma coisa, magoado com alguma coisa, principalmente a hora que seu pai chegava. Que hora que seu pai chegava? Uma vez eu fui atender uma pessoa, todos os dias, 6:30 da tarde, ele tinha que se masturbar. Todo dia. Eu falei, pastor, eu posso estar numa igreja, eu posso estar numa reunião, eu largo tudo e vou para o banheiro me masturbar. É um negócio que dispara na minha cabeça. E a gente foi conversar e eu falei assim, você teve algum ritual na sua vida que dava 6:30, você tinha que fugir de alguma coisa? Era o horário que o pai dele chegava, bêbado, espancava a mãe, ele corria para o banheiro para ver pornografia. Ele corria para um lugarzinho para ver pornografia, para não ver o que estava acontecendo dentro de casa. Com o tempo, o cérebro dele começou a ter esse caminho, esse ritual. A cabeça de um traumatizado obedece a um ritual que ela age dessa forma. Então, quando a gente fala de traumas, amado, nós temos que entender o seguinte, passa para mim. Um dos principais sentimentos que uma criança precisa ter na vida é a sensação de um ambiente onde ela vive. Ela precisa ter esse ambiente onde a vida dela é aquele ambiente. E é um dos principais sentimentos que a criança precisa ter na sua vida, é a sensação de que aquele ambiente onde ela vive a faça sentir segura, a faça sentir parte daquele lugar, a faça sentir amada por aquele povo. Segurança, é meu lugar, é meu espaço. Pessoas traumatizadas são pessoas que nunca se sentiram parte da sua família. Querida, as pessoas mais traumatizadas vieram de lares destruídos pelo divórcio. Não se sente segura com nada. Não se sente segura com a família, não se sente segura com o pai, não se sente segura com a mãe. E a não ser que ela tenha alguém assim, eu vou falar uma coisa para você. Eu tive uma avó afetiva.
tive uma avó afetiva. Quando a minha mãe me abandonou, eu tive uma avó muito afetiva na minha vida. Eu acredito que a minha avó, de certa forma, me ajudou um pouco. Porque se eu tivesse convivido só com aquele ambiente de abuso, de espancamento, de muita agressão, e minha avó não tivesse cuidado um certo tempo de mim, eu não teria desenvolvido afetividade na minha vida. Por mais que eu tenha sido abandonado pela minha mãe, eu tive uma avó afetiva na minha vida. Eu vou falar uma coisa para você, muitas vezes a gente não se dá conta do quanto as pessoas carregam essas feridas pelo resto da vida. E eu vou falar uma coisa para você aqui em nome do Senhor Jesus. Vocês já ouviram a minha história de rejeição, de trauma, de abuso? Mas a minha história só encontrou sentido quando eu me reconciliei com meu pai. Eu tenho muitos ensinamentos a respeito de cura. Eu tenho muitos princípios a respeito de restauração. E você vai aprender isso na última aula, os caminhos da restauração, os princípios para uma pessoa ser restaurada. Eu vou explicar vários pontos, que aí é a aula prática. Como você alcança e ajuda uma pessoa a alcançar. É a última aula desse módulo 2. Mas, amado, de tudo que eu ensino, se você não esquecer disso que eu vou falar aqui agora para você. Se você perguntar para mim assim, Eurípides, qual é o principal ponto de cura na vida de um ser humano? Essa pessoa se reconciliar com o pai dela. Meu pai já morreu, você pode falar. Não, quando eu falo reconciliar, não necessariamente a pessoa tem que estar viva. Você tem que se reconciliar com a sua figura paterna, com o seu pai. Você olhar para esse pai, por mais difícil que ele foi, por mais adúltero que ele foi, ele é o seu pai e ele não me deve nada. Eu honro meu pai, porque, querido, a maioria, se não praticamente todos os problemas que você carrega na sua vida é o fato de que você ainda não se reconciliou com a sua paternidade, com a sua figura paterna, com o seu pai. Se o seu pai é vivo, e há a possibilidade de você se reconciliar, porque é o que eu disse para você, amado. A maioria dos nossos traumas tem a ver com figura paterna. Aquele menino debaixo da cama lá, o que ele precisou na vida dele? De uma figura masculina que afirmasse. Mas a figura masculina fazia o quê? Abusava da mãe. Aquela mulher compulsiva lá, fazendo aquele monte de compra, mas o problema dela foi lá no passado com quem? Com o pai dela. Essa obreira que eu falei para você, amado, toda a tragédia de vida dela, e olha que eu vou falar uma coisa para você, muito inteligente, muito amiga, uma pessoa assim agradabilíssima. Pode falar uma coisa para você? Uma pessoa sem as doenças dela é uma pessoa maravilhosa. Você gosta de conversar, você gosta de trocar conversa com ela, você gosta de passear, aquela pessoa que você quer, quando você quer fazer alguma coisa, você liga para ela fazer, extremamente serva. Eu amava o relacionamento com ela, quando ela não começou a manifestar as doenças dela, aí agride todo mundo. Mas quando você vai na raiz, é o pai que abandonou a mãe, é o padrasto que abusava dela sexualmente. Se você não se reconciliar com seu pai, você nunca terá uma vida próspera. Eu vou passar um vídeo agora para vocês. É um vídeo de 15 minutos. Eu queria que você prestasse atenção na história dessa mulher e como ela se reconcilia. É claro que é um programa que você já conhece, lá do Luciano Huck, mas eu gostaria que você prestasse atenção o quanto a história dessa mulher precisava encontrar sentido reconciliando com o pai. Preste atenção nessa história. Apagar a luz, isso, obrigado. Estamos de volta com Encontrar Alguém aqui no Caldeirão. Como você sabe, não medimos esforços por um abraço. Hoje a gente está contando a história da Aline e do Antônio.
filho e pai que não se encontram há 32 anos. Desde que o Antônio foi embora, abandonou a família e foi morar nos Estados Unidos e não deu mais sinal de vida. A Aline chegou a procurá-lo há 18 anos, mas ele não quis muito papo com ela, não. Mandei um telefone de contato e falei, olha, por favor, entre em contato comigo. E ele não entrou. Acontece que há 1 ano atrás, influenciado pela atual esposa, a Miriam, mãe de 2 meninas, Antônio se tocou do enorme erro que cometeu ao longo da vida em abandonar a filha. Ele na mesma hora mandou mensagem, aí ela ficou meio triste, assim, mas nos recebeu, assim, muito bem. É uma alma muito generosa. E desde então eles se falam sempre, mas nunca se viram. A Aline nos escreveu contando tal história e pedindo ajuda. Eu fui aos Estados Unidos para entender melhor o que levou o Antônio a sumir no mundo e deixar a Aline com 8 anos só com a mãe. E também o que fez ele mudar de ideia depois de tanto tempo e se a gente estava para confiar nessa história. Resumo da ópera. O que você quer agora? Dela, né? Se eu puder. Você quer ver ela? Quero. Quanto você quer ver ela? Muito. A história é boa e o Antônio quer mesmo retomar e recuperar o tempo perdido com a filha. Ele veio ao Brasil e nós estamos no Museu da Manhã, no Rio de Janeiro, esperando a Aline, que nem desconfia que em breve vai poder abraçar esse pai. A Aline acha que está vindo conversar comigo para um dia, talvez, viajarmos juntos para os Estados Unidos para tentar encontrar o pai. Só que ela não sabe que ele já está aqui. A pergunta mais importante, como está sua filha? Tá bem, tá com bronquite. Bronquite? Mas ela já tinha? Não, ela é muito alérgica, né? Mamãe alérgica, papai alérgico, aí... E conta a sua vida então, Aline. Tá. Conta aí. Ah, Você nasceu aonde? eu sou do Rio, nascida em Laranjeiras. E Filha de quem? Filha de Augusta Maria e Antônio Adriano. E Augusta Maria e uma Antônio... cearense, Tá. que veio pro Rio de Janeiro com 18 anos para estudar e trabalhar. E... Esses são seus filhos? É, Cadê? ele... E aí, Rodrigo? Ah, você é O filho? Rodrigo, ele é meu filho. Deixa eu dar um abraço aqui. Chega aí, chega aí. Tudo bem? Como você tá? Você é o filho? Carlinhos. Carlinhos. Então, quer dizer, a história que tá nessa carta é a história da sua mãe e do seu avô. E você também não conhece seu avô, então se a mãe não conhece, não vê há 32 anos, também não conhece seu avô. Ouvi falar dele a minha vida inteira, né? Ouvi falar muito bem dele. Muito bem dele? Muito bem, muito bem. Porque eu tenho muitas lembranças, né? Assim, a gente tem muitas fotos e a minha mãe contava que eu era apaixonada por ele. Que ele chegava em casa e eu brincava. E coisa, acho que de filha e pai, né? 2, 3 anos de idade, muito engraçado. Porque ela era muito carinhosa, me fazia massagem. Uma coisa interessante demais, né? E isso era realmente muito legal, porque era um toque, né? Mais entre pai e filha mesmo, sabe? A família hoje é você, Isso. o Carlinhos, que é o seu filho. Isso. A Maria Alice, que eu conheci, que estava no México aquela hora. Isso. E O Rodrigo. o Rodrigo, que é seu marido. Isso. E o Hulk, que não tá aqui, o Hulk, que é seu Sou eu. xará. Quem é o Hulk? É o cachorro? É o cachorrinho. Que raça que é? Bulldog francês. Se fosse para ir para os Estados Unidos encontrar o avô, você iria? Agora, Por que você quer conhecer seu avô? acho que seria meio que realizar um sonho, sabe? Acho que conhecer meu avô seria uma realização. Ou então, vem pra cá, senta no ponto, senta atrás da sua mãe ali, vamos botar essa família junto aqui. Carlinhos, tua mãe estava me contando. Então você é filha do Augusto, Da Augusta da Maria. Augusta e do E do Antônio, Antônio Adriano, exatamente. morando em Laranjeiras. Laranjeira, Flamengo, Sua mãe era né? do Ceará. Minha mãe era do Ceará, veio com 18 anos pro Rio pra E seu pai? estudar. Meu pai era do Rio mesmo, a história que eu sei, né, assim, até onde eu sei, ele era do Rio, trabalhava na antiga Legião da Boa Vontade, no LBV. E, enfim, eles casaram, tiveram um filho, Quantos filhos? né? Só eu. Essa é filha única Sou desse filha casal. única, inclusive até hoje, ele também não teve mais filhos. E aí, e seu pai e sua mãe se separam, você tinha quantos anos? 8 anos. Ele me visita, acho que umas 3 vezes e depois disso some, Some. desaparece. E nunca mais, não ajudou sua mãe financeiramente, não te ajudou Não. afetivamente. Ele é um pai que desaparece. Zero. Eu que não podia ter contato, porque a coisa ficou pesada entre eu e a mãe dela. Então ficou uma coisa muito difícil. Aí eu preferi sair um pouco para deixar que as coisas acontecessem, sabe? O que sua mãe falava do seu pai pra você? Então, a minha mãe, assim, só pra você entender, a minha mãe, ela tinha um problema muito sério que as pessoas até não entendem muito. Minha mãe era alcoólatra. E a minha mãe passou por uma depressão muito profunda, inclusive a morte dela foi muito por isso, né? Ela ficou doente. Mas tua mãe já sofria de alcoolismo quando eles se separam? Sim. Ela- Eu acho que talvez a separação tenha dado um
um up na situação, mas realmente ela já tinha esse problema. Aline, então você fica filha única de uma mãe que o pai desaparece e a mãe alcoólatra, que bebia todos os dias. E tua mãe, quando bebia, ficava como? Ficava muito mal e ela levava bebida para casa e algumas vezes ela também sumia, ia para bar, eu ia atrás. Eu fui um pouco mãe da minha mãe uma época, né? Porque... Então, esta pessoa equilibrada que eu tô vendo aqui... Não muito, acho. Mas tudo bem, mas desculpa, eu tenho alguma sensibilidade para as pessoas e o que eu faço é ouvir. Então, esta mãe centrada, mãe de 2 filhos, casada, é uma sobrevivente. Acho que sim, não sei. Eu não gosto de enaltecer muito a minha história, porque parece que eu quero pena, alguma coisa assim. Não, Nem muito pelo contrário. Eu acho que assim, eu fui passando. Quando eu fui, as coisas foram acontecendo. Como é que sua mãe te criou na bebida e sem pai? Olha, apesar disso, além disso, eu acho, ela foi uma excelente mãe. Me ensinou valores, me ensinou o que eu tinha que fazer de certo. Então, eu acho que é uma doença. E é uma doença grave, mas as pessoas não levam como isso. E o pai do Carlinhos assume o Carlinhos como pai? Mais ou menos. Seu pai foi presente? Não. É uma A história história se repete? Sim. A história se repete? Sim, não, na verdade, Eu ele conheço conhece, meu pai. eles têm contato, mas não é... Não foi um pai presente? Não. Te ajudou com grana, por exemplo? Ajudou pouco. Ajudou com carinho? Pouco. E com quantos anos foi só você e o Carlinhos? Foram mais ou menos 3, 4 anos, né, Carlinhos? E aí você conhece o Rodrigo? E aí eu conheço o Rodrigo, que é o meu herói. É o meu super-herói. Tá, só pra explicar, o Rodrigo é policial, então não quer aparecer, eu respeito a decisão e tá certinho, tá junto, fechou. E, enfim, aí ele aparece na minha vida e salva mesmo, assim. Parece que as coisas começaram a acontecer melhor, assim. Tá, e aí você me contou rapidamente, quando a gente se encontrou hoje pela primeira vez, que esse pai ausente, sua mãe morre em 2000, seu filho nasce e você encontra seu pai na internet. E ele não corresponde. Ele simplesmente, eu não sei o motivo, creio eu que um susto, uma coisa, né? Como assim? E aí ele não me respondeu, não. E aí, ano passado... Ele entrou em contato em setembro. Porque você tinha deixado seu telefone com ele? Não, ele mandou pela rede social. Tá. Ele me mandou uma Ele te mensagem achou? assim: oi, tudo bem? O Carlos e a Maria Alice são meus netos? Falei, são. Pegou todo Ano mundo passado. surpresa. Ano passado. E sua mãe chorou? Sua mãe fez o quê? Minha mãe ficou muito espantada na hora. Todo mundo da casa ficou, né? A gente não esperava, a gente tava almoçando, né? Eu falei, posso te perguntar uma coisa? Por quê? Depois de tanto tempo, ele falou, tô ficando velho, acho que as coisas... Eu fiquei com medo de entrar em contato e você me rejeitar, mas eu já quero entrar em contato com você há muito tempo. Mas eu queria que você entendesse, estou com remorso. Por que eu já percebi que você tem uma capacidade de perdoar que é louvável, que eu admiro muito nas pessoas. Então você perdoa a sua mãe pela doença do alcoolismo e quando criança, você perdoa um pai que há 32 anos não te procura. Por quê? Por que você me escreveu essa carta contando a história de uma menina que não vê o pai há 32 anos e agora, por um contato de rede social do pai há 1 ano atrás, muda a sua cabeça e fala, eu quero reencontrar meu pai. Por quê? Quem sou eu para julgar qualquer pessoa nessa vida? Eu vivo uma vida maravilhosa. Eu tenho uma família linda. Uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse ter, sabe, Luciano? Porque, assim, eu passei muita dificuldade. Muita. E, assim, eu nunca imaginei que eu fosse viver o que eu vivo hoje. Que é essa calmaria, essa tranquilidade de, sabe, minha filha é saudável, meu filho é saudável, meu marido é maravilhoso, minha casa, eu tenho minha vida. Uma vida linda. Quem sou eu para julgar o que o outro fez de errado? Cara, eu não sei os motivos, eu não sei a história, eu era pequena, o que eu sei é o que cada um fala e muito assim. Então eu preciso acreditar na minha intuição, que é, ele é meu pai, ele está arrependido. Eu preciso dar essa oportunidade para ele. Eu fui criado, eu sou arrimo de família, filho único, sem pai. E você tem que ser meio duro no Rio de Janeiro, né? Eu nasci meio duro, meio tendo que lutar muito pelas coisas que eu queria, né? Isso talvez te endureça um pouquinho, né? Mas já com a idade você vai pensando melhor.
Bom, vamos pensar daqui pra frente, porque se eu ficar também remoendo muito o passado, eu acho que isso é pior até pra mim, sabe? Eu comecei a querer ter uma amizade, eu comecei a querer ter um carinho, um afeto. Você acha que o seu amor já é maior que a sua mágoa? Boa pergunta, eu não sei. Mas a mágoa é pouca. Bom. Ela existe, lógico, sempre vai existir lá no fundo, né? Mas eu não quero que ela me domine, entende? E o que você acha que você vai fazer quando você encontrar seu pai? Chorar. Acho que chorar. Acho que chorar e... Mas é um olá, como vai o senhor ou é um abraço? Não, vou dar um abraço. Vou dar um abraço. Claro que vou. Claro que vou dar um abraço. Sem E esse é um abraço ressentimento. esperado? É. Eu acho que é agora, porque é isso que eu quero. Eu quero sentir. Sentir Eu quero olhar no olho dele, sabe? Eu quero que ele olhe no meu olho para eu entender realmente o que ele quer. Não dá pra gente fazer isso num vídeo ou num teclado, enfim, não dá. Bom, hoje de manhã eu acordei com a missão dessa carta que eu recebi de uma filha que não via o pai há 32 anos. E a primeira vez que eu li essa carta, fiquei com muitos sentimentos conflituosos na minha cabeça. Imagina. Primeiro, a vontade de não medir esforços para que uma filha possa abraçar um pai 32 anos depois. Ao mesmo tempo, um conflito pessoal de falar, bicho, mas que pai é esse que não quer ver uma filha 32 anos depois e que pela carta me escreve que tentou um contato há X anos atrás e que o pai não quis reencontrá-lo, reestabelecer o contato. Era uma mistura de incômodo com esperança, com o que eu faço, vim te conhecer. Com o propósito de te levar para os Estados Unidos para você encontrar seu pai em Massachusetts. Porém, eu não podia te expor a uma situação dessa sem saber qual era o sentimento e a vontade real do outro lado. Mas aí tem um anjo nessa história. Chama Miriam. É o anjo que aparece nessa relação para reconstruir essa relação, para iluminar o caminho desse pai. Para apontar que a única coisa que resolve na vida é o amor. E o amor, ele supera a mágoa, o amor, ele supera o ressentimento, o amor, ele supera a angústia, o amor cura qualquer ferida. Ela é demais, cara. Eu conheço o Antônio. Como assim? Eu conheço a Miriam. Eu não podia contar essa história sem saber que o outro lado tinha a mesma vontade que você. E aí... Antônio! Antônio! Yes, darling, save yourself. Oh, you save yourself. Just go on and save yourself for someone else. Oh, how you gonna break? Yeah, how you gonna break? Oh, what's it gonna take? Yeah, how you gonna break? Oh, how you gonna break? Oh, how you gonna break? Oh, what's it gonna take? Yeah, how you gonna break? Oh, how you gonna break? Oh, how you gonna break? Oh, what's it gonna take? Yeah, how you gonna break? Tudo bem? Lindaço, viu, garoto? How you gonna break? Sério? How you Enganou! Você não me enganou? Bom, gente, daqui pra frente a história de vocês. Uma neta, um neto, um avô, uma avó. Uma avó. Ah, mãe, agora Porque já era. Agora Miriam já era. é daquelas pessoas especiais e você curta o seu pai.
Obrigada, Luciano. Não tem nem como Eu tô te até atrapalhando essa relação. São muitos anos já longe, Obrigado. né? Senhoras e senhores, esse foi mais um Encontrar Alguém, quadro que eu adoro fazer. Daqui pra frente é a história deles. Nem eu nem você em casa temos nada a ver com isso. O que a gente queria, a gente conseguiu. O apóstolo Paulo fala uma coisa interessante. Ele fala assim: o que eu recebi do Senhor é o que eu também vos entreguei. O que eu recebi do Senhor é o que eu também vos entreguei. Eu não posso dar a vocês aquilo que eu não tenha recebido de Deus. E eu sei o que eu estou falando. Sua vida nunca encontrará sentido se a sua história não for reconciliada com sua família. De você perdoar, amado. De você perdoar, você é um cristão. E essas feridas, elas vão permanecer em você, amado, enquanto você não abrir seu coração e falar: Deus, eu abro mão dessa dor. Eu abro mão dessa dor. Eu abro mão dessa raiva. Com certeza, amado, você tem argumento de sobra para dizer que você não foi amada, que você foi rejeitada, que o seu pai, que a sua mãe não te deu carinho. Mas, amado, eu pergunto para você: quem é que conhece Cristo nessa história? É quem conhece Cristo que estende perdão. É quem conhece Cristo que estende misericórdia. E essa dor existe aí dentro de você. Essa mágoa existe aí dentro de você. Essa dor está aí dentro de você, mas você precisa entender, amado, que enquanto você mantém isso dentro de você, isso é contra você, isso atrapalha você. Lembra quando eu falei para vocês que perdoar é deixar ir? Perdoar é deixar ir. Perdoar é uma perda grande. Perdão, uma perda grande. E Deus conhece a sua história, e Deus conhece principalmente os argumentos que você tem de falar: eu não perdoo. Mas entenda, perdoar não é um sentimento, perdoar é uma decisão, amado. Você não precisa sentir para perdoar. Ah, o dia que eu senti isso, eu perdoo. Então, vou falar uma coisa para você: você nunca vai achar sentimentos para perdoar alguém. Porque perdoar é uma decisão que você toma em cima daquilo que você conheceu em Deus. Todos nós, amado, de uma forma ou de outra, carregamos dentro de nós mesmos uma dor terrível. E eu queria nessa noite convidar você a baixar sua cabeça. Eu queria convidar você a baixar sua cabeça. Eu queria perguntar para você: o que você precisa reconciliar na sua vida? Você tem lutado contra esse sentimento aí, onde você fica achando motivos para não perdoar? Posso falar uma coisa para você: você está alimentando os seus traumas. Quando você pega essa dor, quando você pega essa mágoa, quando você pega esse abandono e coloca na cruz, entenda, um novo tempo começa na sua vida. Você já recebeu a ministração sobre carência, onde eu trabalho muito essa questão de que a vida não te deve nada. Mas eu entendo que existem coisas dentro de você que você insiste em querer se apegar e falar: eu não abro mão disso, dessa raiva, desse medo, dessa dor. Mas eu gostaria de convidar você a colocar isso hoje aos pés da cruz e falar para Deus: Deus, eu quero resolver isso com o Senhor nessa noite. Eu nunca fui sincero com o Senhor, eu quero resolver isso nessa noite. Eu quero falar que eu abandono essa dor. Eu quero colocar isso diante da sua cruz. Faça isso agora em nome de Jesus. Faça essa oração, eu vou te ajudar. E se você puder repetir essa oração comigo, eu queria que você repetisse: Senhor Jesus, eu abandono essa dor. Eu rejeito essa raiva. Eu tenho todos os argumentos para não perdoar, para não me aproximar dessa pessoa. Mas eu quero abrir mão dos meus argumentos. E eu quero colocar isso na tua cruz.
Eu quero colocar esse sentimento na tua cruz e pedir: Senhor Jesus, eu renuncio e me dê forças para perdoar, em nome de Jesus. Amado, como eu havia dito para você, essa primeira ministração nós vamos dar só uma introdução, onde a gente só vai dar uma mexida no nosso coração em relação à figura paterna. Na próxima aula nós vamos falar vamos entrar mais ainda sobre crise. Essa aula é uma aula de 1 hora só. A próxima aula vai ser uma aula maior, nós queremos concluir, mas eu queria apenas dar essa introdução para que nós possamos assim já preparar o nosso coração para aquilo que Deus vai produzir. Deus abençoe. Pastor Samuel.